traficante, né? É o Thales Vilar, é o famoso Bacurau, é isso? Não, hoje eu estou aqui como agente territorial de cultura. Hoje você não é o Bacurau, não? Não. Tá certo, Thales. Thales, você é uma figuraça, você que é da comunicação, da cultura, da arte, né? Tivemos esses dias aí a escolha, né? Uma seleção do projeto, né? Da escolha das canções, das poesias, da música, do cinema, do teatro, como vem sendo feito, né? O Thales Vilar, fique à vontade, diga o que tem que ser dito, as novas da cultura, as novas... Fique à vontade, meu querido, é uma satisfação enorme recebê-lo sempre aqui no Arte Show, Luiz Henrique e Ivanildo Quirino. Bom dia, amigo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Caiçara. Quirino, nós tivemos aqui em Paulo Afonso o resultado do último edital do ciclo 2 do PNAB, né, que é um recurso federal que é repassado para os municípios, né, e os municípios são encarregados, a partir da escuta pública, de fazer seus editais para poder contemplar as categorias artísticas, né? Então Paulo Afonso cumpriu todas as fases que o Ministério da Cultura propõe para os municípios. Então Paulo Afonso é uma cidade que poucas cidades que têm isso, né? Paulo Afonso tem um Conselho de Cultura, Paulo Afonso tem um Plano Municipal de Cultura, Paulo Afonso está construindo um sistema de cultura, e isso vem, claro, né? São várias mãos, vários períodos, né? Mas a gente tem muitos avanços com essa atual gestão nesse processo, né? Porque a gente ano que vem termina o prazo para que os municípios que não têm um fundo de cultura, que não tem o CPF da cultura, né? O que é o CPF da cultura, né? É o conselho, né? O fundo e o plano, né? E Paulo Afonso tem esse CPF da cultura. São poucos municípios que possuem isso. Aqui, principalmente no território Itaparica. O território Itaparica é a região administrativa, tanto do governo federal como do governo do estado, que divide o estado em territórios para poder fazer a distribuição melhor dos recursos do estado ou do governo federal. E aí, no território Itaparica, do governo federal, entra Santa Brígida, Paulo Afonso, Glória, Abaré, Xorroxó, Macurré e Rodelas. Então, essa é a minha área, inclusive sou agente territorial de cultura, né, e represento esse território. Então, Paulo Afonso já saiu o resultado, já passou a fase também de interposição de recursos, né? Ontem finalizou o prazo de habilitação, que é a entrega do documento daqueles que foram contemplados nessa edição, e desejar sorte a todos, né, que vão fazer grandes projetos. Paulo Afonso vai ter aí grandes projetos, grandes trabalhos artísticos que vai do teatro ao audiovisual, à cultura popular. Então esse é o governo federal chegando na ponta, consolidando a cadeia da cultura. A cadeia da cultura, Quirino e Ivanildo, é uma cadeia criativa que move 3,5 bilhões do ano. Então, ou seja, ela é 11% do PIB, é a parte da cultura. Então as pessoas não sabem disso, né? Mas a cultura, as pessoas... É porque nós temos um histórico no Brasil, né, que isso vem desde a época da ditadura militar, que é desqualificar o artista à cultura. Como se o cara... Você faz o quê? Né? Quantas vezes o cara não pergunta para um artista o que é que ele faz? Quando ele é um cantor profissional, tá no bar ali, todo dia de 8 à meia-noite para poder ganhar o dinheiro dele. Ali não é um trabalho? Aquilo não é um trabalho? Perfeito. É um trabalho diferente, né? É um trabalho peculiar, verdade, mas é um trabalho. O artista, o cara que se veste de palhaço e vai animar uma festa, ele não está trabalhando, né? A pessoa que está fazendo teatro, um curso para o pessoal da periferia da cidade, que não tem acesso à cultura, né? Então o PNAB veio para isso, para contemplar as pessoas que precisam fruir a cultura. A cultura não é só para quem tem dinheiro e ingresso para pagar, né? E que também está válido também, isso também é, né? Tudo bem, está tudo certo, mas a gente precisa entender que a gente precisa ver o artista como uma categoria trabalhista, de trabalho. Trabalhista, eu acho que trabalhista é a lei, né? Uma categoria de trabalho, de ofício, de serviço, o artesão, né? Então a cultura é muita coisa. Então o PNAB veio justamente para tentar dar um fôlego para isso, porque teve a pandemia, né? Nós tivemos a pandemia, e na pandemia a gente viu como a categoria artística é frágil, né? Muita gente aí passou fome, cara. Muita gente vendeu instrumento, muita gente vendeu o almoço para comprar a janta, não tinha um seguro, não tinha uma
sei lá, uma ajuda, aposentadoria, né, cara? uma ajuda, não tinha nada. Ficou nada. perdido, né? Ficou perdido. Então, o que é que o governo aí o que eu quero falar, que a gente tem que falar de história, que as pessoas esquecem da história. O que é que acontece? A bancada dos deputados na Assembleia Federal da esquerda, não é da direita, porque a da direita fez o PES. Depois eu vou explicar para você o que é o PES e o que é Paulo Gustavo. Existiam dois projetos. O PES, que era de mais de 11 bilhões de reais, que era um dinheiro para ajudar as grandes empresas de entretenimento. As grandes, que faz Rock in Rio, Lollapalooza e etc. E tinha Paulo Gustavo, que era um auxílio, né, de 600 reais, que você também ganharia, porque teve na pandemia, mas o artista também ganhou, de 600 reais, e também projetos culturais no valor de até 10 mil naquela época, né, que eles iam fazer para a seleção. A Lei Aldir Blanc a Lei Paulo Gustavo era 3 bilhões, o PES era 11 bilhões. Você já vê como é o jogo de interesse na Assembleia, né? Os empresários tinham 12 bilhões para o governo socorrer eles na pandemia. E os artistas tinham 3. E foi madeira para poder passar, né? Então foi aprovado, né? Então, por que foi aprovado? Porque aprovou os dois, cara. Não é porque os deputados foi bonzinho todo mundo com os artistas, não. Isso eu estou falando aqui porque eu acompanhei. O artista pegou carona. Não, com propriedade. A gente vai aprovar o PES, mas tem que ir a Lei Paulo Gustavo junto. Sim. E aí foi isso que aconteceu. A lei foi aprovada, foi feita a distribuição entre os entes federados e os municípios, e nós tivemos a Lei Paulo Gustavo já ali, já estava começando a vacinação, né? Bom. Então a gente começou a ter um fôlego e as pessoas começaram a fazer eventos e tal, né? E o artista se virou, né? Fez live, fez não sei o quê, fez tudo online que podia ser feito, né? Então nós tivemos esse recurso. E aí, no final da pandemia, o governo ainda entendeu que precisaria injetar mais um recurso para os artistas, porque sabia que ainda não dava, né? O Lei Paulo Gustavo foi dinheiro para pagar dívida, para comer, né? E a Lei Paulo Gustavo 1 já foi para dar uma soprada, né? Para ver se vamos para cima. E aí se tornou agora política de Estado o Programa Nacional de Fomento à Cultura Aldir Blanc. Ele agora é uma lei federal. Ela não é um projeto de governo, apesar de ter sido um projeto do governo, ela agora será um governo de Estado, é uma lei federal, né? E todos os anos estava aportado 15 bilhões para os próximos ciclos do PNAB, mas aí, quando chega no Senado, o senador Ângelo Coronel votou contra, né? Isso é que ele está fazendo pelos artistas da Bahia. Votou contra, e aí caiu de 15 bilhões para 400 milhões de reais. Imagine se você acha que 15 bilhões é muito, não é. Porque tem município que recebeu 40 mil, 60 mil, 80 mil para dividir aí entre 150 artistas. Então, assim, beleza. Então, o que é que o governo federal fez? Suplementou e conseguiu garantir os 3 bilhões agora do ciclo 2. E aí, Paulo Afonso, como eu falei para vocês, já está a fase de habilitação acabou ontem, então todos os artistas que foram contemplados nesse último edital, a entrega de documentos foi ontem, agora vai ser a questão de algum ajuste, né? E vai sair no Diário Oficial o nome de todos os projetos, né? Para assinatura do termo do contrato de cultura, né? Então todo mundo vai ter que assinar o termo cultural para poder receber o recurso e começar a planejar os projetos que você colocou lá para serem avaliados, né? Então é isso que está acontecendo. Agora, na nossa região, Quirino e Ivanildo, ela não tem isso. A maioria das cidades não tem conselho, ou se tem um conselho, é um conselho frágil. A maioria não tem plano de cultura. A maioria delas, eu acho que nenhuma tem fundo de cultura. Paulo Afonso não tem, então eu acho que eles também não devem ter, porque Paulo Afonso é que está mais organizada nesse processo. E Paulo Afonso não tem, por questões por questões administrativas, eu posso até assim dizer. Mas a gente tem avançado com o atual secretário nessa conversa de fazer esse fundo. Eu acho que pode sair esse ano já. Eu acho que, né, esse ano, até o meio do ano, eu acho que eles devem estar formalizando esse fundo. E qual é a importância desse fundo, Ivanildo e Quirino? É porque, além do recurso da Lei Aldir Blanc, o município pode criar
pode criar no orçamento, né, um determinado recurso que seja destinado à cultura. E esse recurso vai para esse fundo. A mesma coisa é um deputado federal ou um deputado estadual que queira mandar uma emenda para a cultura. Esse dinheiro vai para esse fundo. Então o deputado, os artistas podem pleitear junto aos deputados e dizer, a gente tem um fundo lá, a gente quer que você bote lá X para eventos, X para cultura popular, X para cultura. Então a gente não tem. Então, tendo esse fundo, a gente vai ter recurso fundo a fundo, entre outras formas de captação que o município pode fazer junto ao governo federal e ao estado. Então a gente precisa ter esse fundo. Mas eu estou aqui, necessariamente, falei tudo isso para vocês, para dar uma entendida. Mas eu estou aqui, na realidade, para falar para vocês que no dia 25, agora desse mês, lá na escola João Bosco Ribeiro, ali na Rua dos Navegantes, a gente vai ter o segundo Fórum Municipal de Cultura Popular. Na data... O Thales, dia 2. Nós temos aqui um videozinho ilustrativo, né? Que tem um vídeo, Lucas. Coloca aí pra gente... curtir esse vídeo bacana, aí, rapaz, que arte magnífica, viu? Isso. Aí. Solta aí, Lucas. Solta o áudio. Tá sem áudio lá, ó. Vai colocar. O poeiro levantasse para o lado do nascente e um trovão está lá dizendo a gente que acabou-se miséria e desespero. O trovão é a voz do mensageiro que anuncia a mudança de estação. Na notícia da morte do verão, canta alegre e feliz a passarada, quando é belo se ouvir a trovoada numa tarde de chuva no sertão. Que arte, viu, rapaz? Foi Zé Arteiro ali, eu vi o nomezinho ali rapidamente ali, Zé Arteiro também, um abração para Zé Arteiros. Agentes territoriais de cultura. Ô Thales, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que tá aí bem pertinho disso tudo aí, a gente tá apenas aí com um ano e alguma coisa, né, da gestão do prefeito Mário Galinho e do secretário Cuca Tavares. Aquele abração para Cuca Tavares, né? Tô doido para lhe ver, viu, Cuca? Um abração. Me diz aí, cara, como é que tá a cultura em Paulo Afonso com essa gestão, com Cuca Tavares na Secretaria de Esporte e Turismo? Olha, a gente vem de um histórico, Ivanildo, que não tinha... É o Luiz Henrique. Luiz Henrique. E Ivanildo Quirino. Ivanildo Quirino. Diga agora, Luiz Henrique. E Luiz Henrique. Ivanildo Quirino. Ivanildo Quirino. Valeu, seu Desculpa aí, eu fiquei nervoso. Não, cara, eu tenho um rádio, mas eu fico nervoso, cara, eu vou dar dos outros. uma facilidade. Você vai ser inquirido, é diferente, né? Ô, rapaz, mas vamos lá. Você é fera na comunicação vamos lá. aí. Mas vamos lá. Diz. A gente vem de um histórico de um período que não tínhamos um diálogo com o poder público municipal, pelo menos nós artistas. O diálogo era de cima para baixo, a política era de balcão, e isso prejudicava muito os artistas porque a categoria ela não é unida, né? E muitas vezes essa desunião é usada a bem e ao mal, né? Então a gente vem de um período muito conflituoso, com todos não, que nós só tivemos um secretário de cultura durante 30 anos, né? A gente teve superintendentes e tal, braços que mudaram, mas a cabeça continuou a mesma. Então a gente tinha um período muito conflituoso, era muito ruim, né? Não era bom, era uma relação, para não dizer tóxica. Mas avançamos mesmo assim. Apesar disso, nós tínhamos alguns avanços muito pequenos. Aí muda-se a configuração política, né? E agora a gente tem o Mário Galinho agora na prefeitura. E aí o que é que eu posso dizer para você? Há avanços grandes, muitos, enormes, principalmente na comunicação. A relação é outra, né? A gente tem uma relação hoje de trocar ideia com a gestão de uma forma mais fluida. Eles também se procuram a gente, nós procuramos eles. Então, assim, eu falo, acesso, né, eu falo com o secretário, ele me responde. Então, e não é só eu acho que ele responde um monte de gente. E ele é um cara, assim, diferenciado. Então, assim, a gente tem avanços. A gente avançou no período agora. A gente pediu a questão do Festival Carranca, que foi colocado aí pelo município, que é um avanço, né? Um evento de cultura alternativa, que a gente sempre pedia a outra gestão. E ela sempre surgia, e algumas vezes só na época eleitoral, depois sumia, né? Então, nessa é diferente. A gente sentou com eles,
E conseguiu realizar o Festival Carranca, né? Tem o Beco da Cultura, que também oportuniza espaços para os artistas da cidade. Então, assim, os avanços são inquestionáveis. Claro que a gente não pode cansar como categoria, né, e dizer que tá bom. Não tá bom, nunca tá bom. Mas a gente tem uma relação muito melhor hoje com a atual gestão, com o Cuca Tavares, do que com a gestão passada. Isso é nítido. Eu acho que não sou eu que estou falando, eu acho que todos os artistas que tiveram uma relação com o antigo secretário viram isso, então estão vendo que nesse a conversa é outra. Então, assim, nos ouve, né, tá sempre perguntando. Então, assim, são coisas assim que a gente quer numa gestão. E tivemos algo inédito que aconteceu na Copa Vela, que todos os artistas da nossa casa, da nossa Paulo Afonso, subiram ao palco já com sua grana já depositada, cara. Então, algo que não acontecia, verdade, né? Nós tivemos o cadastramento cultural, que nunca teve, né, que é um avanço muito importante, que era um pedido nosso também. Aqui um cadastro, a gente precisa entender quem é os artistas da cidade, como é que vocês podem contratar de uma forma mais pessoal, sem ter nenhum terceiro, né? Então agora as contratações são diretas. Antigamente eles botavam você para fazer o contrato com uma produtora. Hoje não existe mais isso. Produtora é só para grandes bandas e tal. Mas para a gente existe um cadastramento cultural que é feito diretamente com você, no seu CPF. Então isso é um avanço. A gente vai falar daqui a pouquinho aí do segundo fórum, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar. Ô, Thales, mas você falou do cadastro, né? Desses artistas. Isso. Como é que faz? Quem não fez ainda, onde procurar, como fazer? O que acontece? Esse cadastro ele tem validade por 1 ano, então todo ano tem que revalidar. Então o que é que o município vai fazer? Vai lançar um edital, e é esse edital de cadastramento. E assim, geralmente você tem mais de 6 meses aí para poder se cadastrar. Então o município vai abrir um novo, porque o do ano passado já não está valendo, então todos os anos tem que estar lançando esse cadastro. E por que todos os anos? Porque é necessário, a gente não sabe, porque às vezes aumenta artista, às vezes diminui. Tem cara que vai para outra atividade, então tem que estar cadastrando todos os anos. Esse cadastro é o que oportuna o artista a estar diretamente ligado a uma festa da cidade, é isso? É o que o cadastro não garante a sua contratação, então vamos deixar isso claro. É uma chance de ser visto. Você tá lá, tipo assim, você se cadastrou. E aí o que é que você vai fazer? Você vai correr atrás para querer tocar, né? Aí você vai conversar com o secretário. Vai fazer parte daquela lista, né? Aí você vai ser listada. Aí você vai dizer pro secretário, olha, eu tô no cadastro aí. Entendeu? É assim. Sem instalar, aí fica... Você precisa também fazer lobby do seu trabalho, né? Pra poder você ser contratado. Se você ficar em casa, não vai rolar. Mas se você for lá e a primeira coisa que a Secretaria de Cultura vai perguntar a você é: você está cadastrado? Cadê o número do seu cadastro? Cadê seu nome? Então, assim, é uma organização para eles e para você. Primeiro que você já envia todos os documentos e fica lá em stand-by. Uma vez contratado, você só vai lá assinar. Então, assim, o único transtorno que você vai ter é com a parte burocrática de enviar papel e não envia mais nada. É tudo online, né? Tudo online, é. Então, então o cadastramento vai abrir novamente. Eu não sei dizer porque aí é cronograma deles, mas provavelmente será aberto novamente esse cadastro. Então, aí vocês artistas aí, fiquem atentos aí, viu? E com vários esclarecimentos aqui, a gente está aqui com Thales Vilar, né, agente territorial de cultura, que vai falar também agora um pouquinho, cara, sobre esse segundo fórum, o que é que vai rolar por lá. A data já está aqui, dia 25 de março, né, com essa arte magnífica. Quem foi que fez essa arte? Essa foi eu. Foi você? Massa, cara, parabéns, viu? Legal mesmo. Então, dia 25 de março, segundo fórum da cultura popular aqui em Paulo Afonso. Isso. Nós fizemos o primeiro ano passado lá no auditório do CETIPA. Naquela oportunidade nós tivemos apenas a discussão, algumas falas e tivemos apresentações culturais de alguns artistas da cultura popular. Nesse não vai ser muito diferente. Nós vamos falar um pouquinho lá sobre o PNAB, né, sobre a importância do PNAB para a cultura popular. Nós vamos estar falando também lá sobre o projeto de lei que já está na Câmara Municipal, né, na mão da vereadora Evinha, que cria o galardão honorífico chamado Memória Viva, né, que a gente precisa criar uma lei para reconhecer quem faz a arte na nossa cidade e isso ser reconhecido pelo município. Além de ser bom para o município, é bom para o artista, né, que está ali, coloca no seu portfólio, que mostra para
para a sociedade, que ele tem uma importância crucial dentro da sociedade. Não é só político que tem importância não, viu, gente? Deixa o cara parar de pegar o lixo na sua casa, que você vai ver como ele é importante. Então a gente precisa homenagear as pessoas em vida também, né? Isso é importante. Né? Então a gente vai estar fazendo essa discussão lá, vamos voltar lá, mostrando como foi estruturado o projeto de lei, quais são as mudanças que a gente fez durante esse processo, e aguardar agora ela ir para as comissões lá na Câmara para, né, ser sancionada. Nós conseguimos no primeiro o Dia Municipal da Cultura Popular, né? Foi aprovado, inclusive pelo vereador Jean Rupert. Nós levamos o documento que foi feito lá no primeiro fórum, né? E daí de lá nós saímos com esse projeto de lei, foi aprovado por unanimidade e o prefeito sancionou logo em seguida. Então para a gente foi muito bom em saber que a gente tem agora uma lei municipal que preza pela cultura popular. Agora a gente precisa, como artista, e vamos discutir isso lá no fórum, que essa lei saia do papel. Ela virou papel, agora a gente quer que ela saia do papel para que a gente possa... Temos aí o Oxente Cangaço, que é um excelente evento, mas a gente quer incrementar, junto com mostrar que Paulo Afonso tem cangaço, mas não é só cangaço, né? Existem outras expressões que precisam estar evidenciadas como cultura de Paulo Afonso, né? O que é a cultura de Paulo Afonso? A gente precisa saber o que é, né? A gente precisa discutir. E lá as pessoas que fazem vão estar lá dizendo: eu sou a cultura popular de Paulo Afonso. Então por isso que é a importância de vocês estarem nesse fórum para ajudar também. Não é só artistas, é estudantes, né, da própria rede lá municipal, e aberta também ao público e aos artistas. Quem quiser comparecer também vai participar, inclusive das oficinas. Teremos alguns convidados, Thales, para essa discussão, né, para esse movimento? Sim, nós convidamos o pessoal das quadrilhas, né, o Júnior. Nós convidamos o pessoal do próprio Cangaceiros, conversamos aqui, o Daniel Cianello estava há pouco aqui. Convidamos o pessoal do Pastorinho, convidamos os pontos de cultura. Paulo Afonso tem 16 pontos de cultura. Nós chamamos os pontos de cultura, nós chamamos os povos de terreiro, né, as pessoas que têm os terreiros na cidade, para comparecerem. Estiveram na do ano passado, né, então a gente também, as comunidades artísticas gospel, tanto da Igreja Católica como da Igreja protestante, a gente convida todo mundo. Fora a palestra, Thales, haverá alguma apresentação? Vai ter apresentações nesse processo, mas a gente vai ter, paralelo ao fórum, eu vou estar lá com uma oficina de elaboração de projeto. Então você que fez seu edital da PNAB, não passou nessa próxima seleção, esteja lá, porque lá eu vou dar o pulo do gato a você, como é que você vai conseguir estruturar um projeto, tirar sua ideia da cabeça, transformá-la em um projeto cultural e ir para a seleção de PNAB e conseguir esse recurso para fazer sua atividade cultural. Então vai ser uma oficina de 2 horas com certificação, né? Então a certificação a gente vai dar porque lá a lotação é 40, então teremos 40 certificados. Mas quem se inscrever online, eu envio online a certificação. Agora vai ter que ir para lá, assinar a frequência, né, que participou, para poder receber o certificado. Vai ser ali no João Bosco, né, data dia 25 de março. E 25 de março, às 14 horas. Esse programa é uma ação estruturada do programa Agentes Territoriais de Cultura, a oficina, né? Que eu sou supervisionado pelo Instituto Federal Baiano, né, que faz a minha coordenação aqui no território Taparica e também faz minha ponte entre o Ministério da Cultura, o Coletivo Cultural Zé Arteiro, que é ponto de cultura. Então a gente está sempre fazendo atividades com o ponto de cultura. Eu quero agradecer também à Secretaria de Cultura, quero agradecer à Secretaria Municipal de Educação, o Écio, né, e também o pessoal da direção do João Bosco, que está cedendo o espaço para a gente fazer esse fórum lá. Uma vez que o Setipa vai ser o Oxente Cangaço, vai ser lá no Setipa. Thales, importantíssimo você estar aqui com seus esclarecimentos. Quando fala em cultura, velho, vem na minha cabeça teatro, cara. Eu sou fã, sou apaixonado, querido. E nas grandes cidades, né, Feira de Santana, Itabuna, temos grandes teatros, grandes praças teatrais. Já passa pela cabeça, já tem esse projeto aqui com vocês, criarem, pedirem, né, solicitarem na realidade um espaço? Olha, tem uma discussão antiga sobre o Lindinalva Cabral, né? Essa é antiga.
Ela agora está cedida à Igreja Católica, eu acho que foi acertado, né? Porque a igreja está lá fazendo uma reforma, uma igreja antiguíssima, né? Que precisa, não é qualquer reforma, né? E está lá usando o Lilinalva. Ali no hangar, né? Isso, que bom que está lá, entendeu? Assim, que foi cedido para eles lá. Mas a gente precisa pensar no pós, o que é que vai acontecer com o Lilinalva depois que a igreja sair de lá, né? Então a gente precisa entender que a gente precisa construir isso com o município e com a Secult, né? A Secult já sabe, né, desse pleito nosso, né? É um pleito que eu acho que vai ser atendido, né? Mas a gente sabe que às vezes a gente quer uma coisa e o governo municipal às vezes quer outra, né? Então a gente precisa discutir com eles como é um prazo, como é que vai ser. Por exemplo, pode até se questionar, será que vai se reformar aquilo ali? Se vai criar algo novo, né? A gente precisa, né, botar as duas coisas em questão, ou melhorar o que já existe ou criar algo novo. Mas se ela for feita com a participação do Conselho Municipal de Cultura e com a participação dos artistas, para mim tá ótimo. Eu acho que é aí o caminho. E eu acho que o caminho é esse mesmo, sabe? Eles estão bem alinhados nesse processo. As pessoas que estão lá são pessoas que até ontem eram pessoas da arte, estavam aqui com a gente, né? E estão lá. Então, elas sabem do nosso pleito, né? Então, muita coisa já foi atendida. Então, a gente já conseguiu muitos avanços, mas direito não se restringe, direito se amplia. Eu penso nisso, entendeu? Então, a gente precisa estar discutindo isso para que a gente seja uma cadeia produtiva da cidade, uma alternativa econômica para a cidade. Porque as pessoas sempre falam que Paulo Afonso é uma cidade... Todo mundo fala isso. Pô, já pensou se Paulo Afonso tivesse isso, se Paulo Afonso fosse aquilo? Eu tô com raiva desse negócio de que Paulo Afonso fosse alguma coisa. Acho que Paulo Afonso é. Agora a gente precisa também cada cidadão tomar isso como parte sua. Porque se a gente jogar tudo só para o município também, não é muito plausível. A gente precisa ter nosso caminho também. Fazer valer. Claro. Né? Você faz um projeto artístico e não passou no PNAB. Você vai deixar de fazer porque não passou no PNAB? É isso que você precisa compreender. Você falou uma palavra há pouco, né? Não descansar. Isso, não. Não relaxar, não. Né? Tem que estar perseverante. E tá apoiando quem nos apoia. Isso. Eu acho que é isso. Não existe ninguém neutro. Ninguém é neutro. Agora, se você está vendo que tem um caminho que está lhe ajudando, eu acho que é isso. Que está ajudando a todos, melhor ainda. Que está ajudando a todos não, né? A maioria, vamos dizer assim. Porque tem sempre alguém que não gosta de nada, né? Mas se a maioria tá gostando, é porque a coisa tá fluindo. Então a política é feita dessas coisas também, entendeu? E até porque nunca vai atingir a todos nem a ninguém, né? A gente trabalha ali naquela margem, né? Verdade. A gente também não deve ser panfletário de ninguém. Né? Mas a gente tem que falar o que está acontecendo de fato. Existem coisas que ainda estão para se resolver? Existem. Mas existem coisas que avançaram. O ruim é quando tem coisa para resolver e nada anda. Né? O Thales Vilar, sua presença aqui está sendo, né, nesse grande momento, você passando regras, os bastidores, porque a arte é a ponta, é o que nos chega, é a poesia, é a música, é a pintura, é o teatro, como bem citou Luiz Henrique, é o cinema, é a ponta, é a arte, é aquele momento brilhante do palco, né, da apresentação. Mas a sua presença é fundamental porque você está mostrando, eu diria assim, os bastidores, as leis, as regras, como se chegar, né, como agir, tirar do papel aquela prática das leis, fazer valer o que realmente existe por trás da arte. Bacana demais esses seus esclarecimentos, rico, momento bom. E eu gostaria, Luiz Henrique, o Thales Vilar, né, e você ouvinte aí do outro lado, pedir, né, aos gestores, aos prefeitos, aqueles secretários que são ligados com a cultura aqui na nossa região, no nosso município, que abra o coração, abra a alma, abra as ações para a arte local, valorize o seu artista da sua região, o seu repentista, o seu desenhista, o do teatro, o da música, o da comunicação que trabalha com a arte, aquele praticante. Então é interessante você, gestor, vai o recado para os prefeitos, para aqueles secretários que lidam com a nossa cultura. Oportunizem, dê oportunidade ao artista local. É interessante a estrela nacional, mundial, sei lá que seja, no seu show, no seu momento, é bacana, traz um grande público, não só do município como regional, mas vamos valorizar o artista da região, aquele simples da sua terra, que o público também gosta e vai estar lá também para aplaudir. Não é verdade?
Vamos ouvir. Isso aí, ó. Esse aí é o card da Oficina de Elaboração de Projetos Culturais, né? Como todos a gente já tinha falado aqui, na Escola João Bosco. Vai ser também no dia do fórum, então vai ser paralelo. Na realidade, eu estou dizendo paralelo, mas não vai ser paralelo, vai ser pós. Eu botei paralelo, mas será pós. Essa é uma ação estruturada do Programa Agentes Territoriais de Cultura, do Comitê de Cultura da Bahia, do Instituto Federal Baiano, que faz a coordenação do meu trabalho, a Wilma, a Yara, que fazem esse trabalho lá de coordenação dos agentes aqui na Bahia. Então, esse é uma ação estruturada que está sendo implementada junto com o fórum, com o segundo Fórum Municipal de Cultura. Então, lá estarei dando essa oficina, né? E peço para que os artistas vão, né? Porque participem. A gente tem tido um coro muito pequeno muitas vezes, viu? Ô, Thales, as pessoas reclamam, mas não vão, é isso. Né? Então, dia 25 de março. Aí acontece uma coisa, né? Você falou que lá teremos 40 lugares. Não, 40 lugares para oficina. Para oficina. O fórum cabe em 500. Rapaz. 40 então, lugares é para oficina, porque a oficina vai ser nas salas disponíveis lá. E para estar lá, como é que vai? Tem que se inscrever? A inscrição, através de convite? Luiz, a inscrição para a oficina pode ser feita no local. No local. Chegando lá, vai ter alguém lá para receber. Isso, vai ter alguém lá para receber. Então, assim, a gente vai ter a inscrição para o fórum. Você vai se inscrever no fórum para poder participar das discussões da Assembleia. E você vai se inscrever e na hora que a gente for fazer a oficina, a gente abre as inscrições presenciais. Mas quem quiser já fazer, no WhatsApp eu vou mandar para Quirino, eu vou mandar o link para que você possa enviar para as pessoas, possam fazer online. Porque se fizer online, eu já vou saber quem está lá, vou estar com a lista dos inscritos. Mas quem não conseguir fazer ou não quer fazer online e quer ir lá na hora, vai ser possível fazer também essa inscrição na hora. Agora existe uma limitação. O certificado será para 40 pessoas. Mas online eu não tenho, né? Não tem papel, né? Online eu boto, se você escrever online eu vou enviar para você. Agora também, claro, tem que preencher a frequência lá no dia também. Tem que estar lá presencialmente. Presente, né? Então quem tiver na lista presencial e tiver no Google Forms vai receber o certificado. E quem tiver lá no local até o número de 40 pessoas vai receber também. Não estou dizendo que não vai participar da oficina. Você pode participar da oficina, mas lá a garantia é que se faça a inscrição online para garantir o certificado, que lá só vai ser 40. O 25 de março cai num dia de... É um dia de que da semana? Hoje é 21. 21, hoje sábado. 22, quarta-feira, né? Só para deixar bem vivo, bem ativo, bem claro, né? Às 14 horas. Isso, tá aí a mensagem, tá o recado. A gente optou por fazer na semana porque a gente também pensou no público escolar, né? Nos alunos da escola, para os alunos participarem, né? Eu acho muito legal essa integração com as escolas, porque a gente já passa na base, né, o que é a cultura popular, e a gente está no lugar certo para estar fazendo esse fórum. Então lá a gente vai ter a oficina de elaboração de projetos culturais, né? Essa é uma ação estruturada, como eu acabei de falar, do Programa Agentes Territoriais de Cultura, Comitê de Cultura da Bahia, Ministério da Cultura, e agradecer demais a Escola João Bosco que está no espaço. Foram feitos alguns convites, já foram estendidos, Thales, esses convites às escolas, por exemplo, né? Todas as escolas agora têm o terceirão, né? Eles estão com esse negócio de terceirão. Sim. Seria legal, né, cara, esses terceirões estarem lá, né? Por exemplo, Escola Boa Ideia, do SET, que tem muita galera, cara, das escolas hoje que trabalham com música, né? Cantam, encantam, as bandas marciais. Então, essa galera deveria estar presente, né? A banda marcial do município, né, vai estar lá. A banda marcial vai estar lá. A banda marcial vai estar lá, né? A gente conversou com o Alexandre, que faz a banda marcial. E também vamos ter outros artistas que vai ter também uma apresentação teatral lá do Zé Arteiro. Tá? O Zé Arteiro vai fazer uma intervenção lá também. É isso aí. Estamos aqui, Rádio Nova Caiçara 104,9, Paulo Afonso, a terra da alegria. Não é só da energia, não. É da alegria também, desse povo acolhedor. Bacana demais. 9h57, estamos aqui com Thales Vilar, passando aí, falando da cultura, falando do evento do 25 de março, né? Esse evento maravilhoso envolvendo a cultura.
o Zé Arteiro do teatro aí presente, aquele carinho, aquele abraço, aquele afeto, aquele respeito, né? A todos vocês que fazem a arte, Paulo Afonso e região, não é, Luiz? Exatamente, Quirino. E a hora, Quirino, pra gente sintonizar. 9h53 na Nova Caiçara. 7 minutinhos pra gente encerrar o Arte Show. Eu não poderia deixar também de explorar Thales aqui, que é um cara magnífico, conhecedor da cultura, rapaz. Eu trabalhei com tu, viu, cara? Na gestão de Raimundo Caires. Trabalhei. Eu era assistente administrativo no cadastro, mas eu falei muito bem de você. Eu fiquei 1 ano e meio na administração do BTN, hoje é outra coisa, mudaram o nome lá. Eu fiquei 1 ano e meio lá, eu trabalhava com... Eu era fiscal de peão, cara. Fiz peão de capinador, de jogar cobra pros pés. Claro, mas Thales é um cara... Você tem quantos lida. anos, Thales? Eu tenho 46. Você é novo, cara, novão, mas deixa eu ver, tem quantos anos aquilo ali? Tinha uns... Eu tinha uns 20 e poucos. 20 e poucos anos. É. Tava iniciando, Tava né? iniciando. Tava iniciando. Thales, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fiquei na cara. Ascom depois, eu finalizei na assessoria de comunicação. Todos nós aí envolvidos, né, com a cultura, todo mundo aí ficou aqui estarrecido, né, com os comentários sobre o Oscar, né? Cara, E eu aí, acho... Como foi que você viu isso aí? Eu vou falar pra teve você. aquela galera que torceu contra. Não, quem né? torce contra a gente é otária. Porque como é que você direto, tem um exatamente, filme, cara. como é que você tem um filme, como é que você se diz nacionalista, patriota, e chega um filme do Brasil e um dos prêmios mais importantes do mundo, se ele ficasse lá na rapa e fosse só indicado, a gente tava muito feliz. Eu comemorei a indicação. A indicação Eu já fiquei feliz. já mostra a relevância do filme. Fiquei feliz. Agora, É o Oscar, se meu irmão. você não gosta do cara, se você não gosta da ideia das pessoas, beleza, aí é problema seu. Mas a arte não tem nada a ver com isso. Você tem que você tem que saber separar o artista da arte, né? É claro. A arte é uma coisa, o artista é outra coisa. Até porque o artista, principalmente o ator, ele incorpora milhares de personagens, né? Ele é o cara que consegue viver várias caras, vamos dizer assim. Exatamente. Então, e de forma real, né? Não é essas caras falsas que a gente tem por aí. Muita coisa saiu em relação, porque o Wagner Moura, né, do Agente Secreto, ele é Vitória doente, torce por Vitória doente. Verdade. E aí, os comentários que saíram foram o seguinte, pô, até a torcida do Bahia tá torcendo pra Wagner Moura, cara. Então, assim, eu Assim, fiquei olha, chateadíssimo, cara, com tudo isso, viu, Quirino? Sinceramente, cara. Esse lance de filme brasileiro e pro Oscar, nós tivemos 3 indicações, né? Nós tivemos o Central do Brasil, nós tivemos Que Hora Ele Volta, né? E tivemos agora o Wagner Moura. O Agente Secreto. O né? Agente Secreto do Wagner Moura. Em minha opinião, eu assisti os 3 filmes. O filme, pra mim, que era pra ganhar Oscar era o Central do Brasil. Aquele merecia o Oscar. Porque a história, enfim, é muito boa. Os outros 2 são muito bons. Ainda estou aqui, né? Ainda Estou Aqui e Agente Secreto são muito bons, mas não chegam, pra mim, isso é a minha avaliação, tá, galera? Tô dizendo a minha avaliação. Não chegam àquela de Fernanda Torres ali, não tem, sabe, cara? Não tem. Aquele Central do Brasil era o filme pra Oscar. Não tô dizendo que os 2 não mereçam, mas eu acho que aquele, na minha visão de cinéfilo, eu acho que aquele era o que tinha mais, cara... Marcante. Muito bom. Forte, a história foi muito boa. Muito pensada. Até devido à época que não tínhamos tanta tecnologia, né? Como tem hoje. Não estávamos tão famosos como hoje, né? Hoje, exatamente. Tem isso também. E tem lobby, né? Essas coisas tem lobby, tem... Né? Falando em tecnologia, desculpa aí vocês falando, o Luiz frisou bem a tecnologia presente, que o Recife... Né, no filme aí, foi transformado na antiguidade, aqueles veículos antigos, o movimento, os prédios. Você vê o que é a tecnologia, como eles conseguem, né, fazer. Eu morei em Recife, quando eu morei em Recife tinha ônibus elétrico. Não é? Quando eu morei lá, tem um ônibus no elétrico. E anda enganchado no fio. Isso, tinha ainda. Até 2000. Ainda tem esses ônibus ainda, porque São Paulo tinha. Em 97 rapaz, eu acho que não tem mais, É um né? dissenso, né? Como é que a gente pega e elimina um ônibus elétrico pra botar um ônibus a diesel, né? Diga aí. E vocês falando do Oscar, né, premiado uns anos Hoje atrás. tem o VLT que imita aquilo ali. O cinema, o prêmio do cinema internacional, né, daquele O prêmio. Globo de Ouro ele ganhou todo, ele só não gabaritou o Oscar, infelizmente. Né? A Vida é Bela, você lembra? A Vida é Bela é um filmão, Que ganhou 8 Oscars. Que maravilha de filme. Ganhou 8 Oscars. Era um pai escondendo a guerra de um filho em campo de concentração. Aquele filme é forte. Você assistiu bonito, A Lista de Schindler? Não Assiste esse filme. É lindo esse filme também, né? me acaba. Eu não gosto de assistir. São filmes porque ele é muito, sabe?
A dança, pega muito, dança cara. com os lobos, né? É um filme legal também. Rapaz, mas a lista de Schindler ganhou 8 marcante, também. né? Ganhou 8 Oscars. Tem um filme que o Paulo, um amigo meu, um vizinho nosso, que até se foi, né, agora esses dias, que ele falou de um filme que o cara vai pra uma guerra sem munição, porque ele não queria matar ninguém. Eu acho, não tem uma, né? Tem essa eu conheço essa história. É porque assim, o filme joga pra cima demais. Não é bem aquilo, não. Ele não tava desarmado. Dá uma roupa, dá um enfeite, né? Um enfeite. O filme, o filme dá um plus, né? Joga pra cima. Bacana, o cinema é uma maravilha. A arte como um todo é uma maravilha. Teve um determinado momento que a gente falando do artista, da arte e tal, os personagens, são diversos os personagens. Agora, uma coisa que eu não admito, não sei se vocês vão concordar comigo e você do outro lado sintonizado com a gente também, né? O artista, o ser humano tem que ser humano e o artista ainda mais. Eu não acredito no artista que vivencia na sua prática uma covardia, que era um cara omisso às situações que ele tem que falar, que ele não é a favor da paz, do amor. Eu acho que é uma obrigação artística, já que vem de uma coisa divina, é minha opinião. Mas querido, de repente o cara é um péssimo mau caráter, é um ator, mas é um grande artista. Eu não sei se ele é um grande artista, não. Para ele ser um grande artista, ele tem que ser uma pessoa do bem, uma pessoa realmente humana. É minha opinião, Ivanildo Quirino, né? Tá em aberto o debate. A gente tem. Não, tá em aberto o debate. A arte, ela reflete o que a sociedade é também. Então, tem que representar. Você pode representar o ódio, mas você ser possuidor do ódio, artista, não combina com você, não. Eu acho que o artista, ele tem principalmente o pessoal do teatro, né? Tem um olhar diferenciado, né? Porque como você está sempre interpretando personagens que tem várias camadas, né? Personagens que tem assim, sensibilidade e tal. Eu acho que sim. Não necessariamente pode ser que o ator seja aquilo, mas... Não, pode representar. E de repente, uma crítica forte, né? Você de repente ali naquele meio que tão aparentemente parece você exaltar a arma e o ódio, você de repente tá passando uma mensagem de reflexão, que leva o outro a pensar, tudo bem. Mas você, no seu íntimo, no seu interior, ser uma pessoa maldosa, ruim, e se dizer artista... É uma decepção para mim não combina. Para mim, o artista, o ser humano, tem que ser verdadeiramente humano. Pode até representar o ódio, né? Citar algumas frases, não sei, talvez na sua representação, no seu apresentar artístico, seja na pintura, no teatro ou na música. Mas eu acho que ele tem que ter em si o dom da bondade. Eu acho que deu pra entender mais ou menos. Tô ligado. Querido, e a hora, querido? Tô ligado no senhor. Vamos olhar a hora, meus queridos. 10 e 1 minutinho. 10 horas e 1 minuto. Vamos embora, né, querido? Thales, vamos fortalecer esse convite aí pra quarta-feira, né? Dia 25, lá na Escola João Bosco Ribeiro, a partir das 14 horas, lá na Rua dos Navegantes, aqui no centro da cidade. Conclamo também, aproveitar aí a amplitude do rádio e dizer, também conclamo a todos os artistas aqui do território, aqueles, claro, que puderem vir. Aí eu chamo o pessoal de Glória e o pessoal de Santa Brígida, que estão mais próximos aqui de Paulo Afonso, que queiram vir participar dessa oficina de elaboração. Nós temos um grande gargalo hoje na elaboração de projetos, que é justamente a confecção do projeto, né? Construir um projeto cultural. As pessoas têm uma grande dificuldade. E eu não estou dizendo que eu sei tudo, não, mas o pouco que eu sei, estudei bastante para poder dá-la. E pode ter certeza que nós vamos fazer uma excelente oficina e que as dúvidas serão sanadas lá. E as que não forem sanadas lá, eu me comprometo em solucioná-las depois. É só te procurar que você vai fazer o esclarecimento. Né? E aí a gente vai... Mas a gente não vai só falar, Luiz, nem Ivanildo, só de elaboração de projetos. A gente vai falar um pouquinho de carreira, a gente vai falar um pouquinho de portfólio, a gente vai falar um pouquinho de currículo cultural, a gente vai falar um pouquinho agora de prestação de contas. Não, a gente vai só pincelar, mas a gente provavelmente esse ano faremos de prestação de contas, né, para que a gente possa entender. Aprendemos a fazer o projeto, executamos, agora temos que aprender a fazer a prestação de contas, né? O governo federal, ele pede que o recurso seja bem utilizado, você precisa comprovar, né, o que é que você fez com esse recurso para poder receber próximos, não ficar pendurado. Então a gente tem não ficar inadimplente com o governo federal. A certidão negativa não tira, o CPF fica negativado, então a gente precisa estar pensando nisso. As pessoas não sabem disso. Então a gente vai estar falando lá também, não só de projetos, mas é o nosso grande gargalo, viu, Luiz e Ivanildo? É elaboração de projetos. 90% dos projetos perdem porque pecam na elaboração do seu projeto. Tá vendo aí? Muito importante, viu, Thales Vilar?
além da arte, é você saber como produzir essa arte, os caminhos, as trilhas, Isso. não é? Como agir. Como fazer e vou ensinar até quem faz pra você. Muito bem, meu querido, isso é importantíssimo, viu, seu Luiz? E outra coisa, eu acredito, Thales, como você já teve aqui outras vezes, aqui nós somos aqui a Caiçara uma família, né? Todos unidos, tem as arengas, né? De vez em quando tem as arengas no grupo, assim, arengas saudáveis. Neymar vai ou não vai pra seleção? Tomara que não. Cuidado que Dionê não lhe pega aí no meio da rua, viu? Vem cá, só ganhou 4 esse ano. Rapaz, isso... Perdeu pra um Deixa, já time que... da terceira, pô. Isso Já rendeu, que vocês rendeu puxaram no o negócio de Neymar aí, vou dar uma notícia aqui pra John Lennon, viu? Diga, John Lennon. Contra Diga o pra John Cruzeiro, ele não joga, viu? Aí fica difícil, né? Não, Como é que como vai? é que é ir pra Copa? Não tô dizendo que ele já foi, ele já brilhou. Ele tá rico pra caralho, todo mundo sabe Teve que seu ele momento. acabou. Agora, eu acho que o cara que já ganhou o Champions League, o técnico atual, se o cara não botar, o cara tá dizendo que se ele não botar Neymar, o cara é burro. Eu disse, não, então Neymar é inteligente. Diga aí. Eu citei esse caso do Neymar O cara ganhou 4 Champions League, mas Neymar é inteligente. era a arenga do grupo aqui. Neumir José, o... John Lennon e Luiz Henrique. E Aí Tony Filho. entrou também É porque acalora, né? Acalora. Futebol acalora. Querido, Esse agradecer bate-papo. a Deus por mais um sábado, Ô, agradecer aqui a rapaz. presença de Dan Sinésio, que esteve aqui com a gente, Vini Alves estava aqui com a gente também, um cantor jovem, 15 aninhos, né? Agradecer a Deus por tudo aí. Tivemos aqui também a presença no segundo tempo aqui do nosso Arte Isso. Show, né? Thales Vilar, agente territorial de cultura. E agradecer a você, querido, por mais um sabadão, que Deus te abençoe. E estaremos juntos na terça-feira com Tribuna Esportiva. E o que eu ia reforçar é que, com certeza, o Thales Vilar, conjuntamente com o Francisco Salles, como ele já veio no Sala de Imprensa, ele ainda deve vir durante essa semana reforçar ainda mais, né? Venho sim. Já marcou com o Eu venho Francisco? falar um pouquinho da oficina. Mas já houve uns... Não, era pra ser... na realidade ia não ser ia lá, ser ao mas foi vivo. aqui. Eu não escolho. Eu vou onde me chamarem, eu vou. E a gente aqui é isso. E o Francisco é coração aberto, é espaço aberto. A gente precisa de espaço Não para é? poder fazer nosso trabalho. E assim, também é uma pauta pro programa de vocês. E eu acho que é legal. Isso. Legal, bom E aí isso. não é um programa engessado, não é aquele negócio, livre é um negócio demais, meio livre. Eu acho isso bom. bacana. Ô Luiz, e os aniversariantes? Amanhã é sua... Amanhã Luana Luana. Chaves de Azevedo. Hoje minha tem- princesa, 31 aninhos. Hoje tem Rosemary, minha esposa, a Mary, parabéns, sucesso, tudo de bom. Helena, a esposa do Vinícius também hoje. E o Jair? Ô Jair, mais juízo, meu querido, mais coração aberto, alma no espírito, bacana. Ninguém deseja o mal pra você, não, de forma alguma. A gente quer você livre, mas livre de coração, livre de bondade, livre de amor, porque ficou faltando, meu querido. Tá aí a mensagem, viu, Ivanildo Quirino. Tchau, galera. Tchau, galera. Ô, Valeu. tirar uma foto virada pra cá. Programa Arte Show volta sábado, sempre contando com você. Até lá!